Requerimento de urgência para votar medidas anticorrupção é rejeitado pelo plenário. Pessoas detidas pela polícia deverão ser apresentadas a um juiz em até 24 horas. Instituição fiscal independente é instalada. E parlamentares aprovam medida provisória que reforma o ensino médio. Boa noite. O Senado recebeu nesta quarta-feira o projeto aprovado na Câmara com medidas de combate à corrupção. Os deputados deixaram fora do texto a anistia a partidos políticos que fizeram Caixa 2. Mas para o relator da matéria na Câmara, os deputados desfiguraram o projeto, que agora prevê punição para juízes, promotores e procuradores. O assunto repercutiu no Senado. A repórter Mariana Capello traz os detalhes. O presidente Renan Calheiros leu em plenário o projeto anticorrupção, aprovado na madrugada desta terça-feira pela Câmara dos Deputados. Ele também colocou em votação um requerimento que combinava o pedido de urgência com o pedido de inclusão na ordem do dia. Esse requerimento foi assinado pelo PMDB, pelo PSD e pelo PTC. Os senadores foram pegos de surpresa e o assunto causou polêmica em plenário. Se a Câmara teve 3 meses, 4 meses para debater, essa Casa deverá ter no mínimo 30 dias para poder, na Comissão de Constituição e Justiça, produzir um texto. Essa matéria precisa ser analisada, ela foi votada ontem de madrugada. A maioria dos senadores não a conhecem e é, portanto, necessário ela passar pelo crivo, pelo menos da Comissão de Justiça da Casa. Nós vamos encerrar a votação e proclamar o resultado. Sim, 14, não 44, uma abstenção. Está, portanto, rejeitado o requerimento de urgência. O Senado aprovou o reajuste salarial dos peritos agrários, policiais federais e rodoviários federais. Também receberam aumento os servidores das carreiras de desenvolvimento e políticas sociais e do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, o DENIT. O plenário confirmou ainda o nome de Renato Alencar Porto para a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Também avançou no Congresso uma proposta para evitar injustiças nas prisões em flagrante. O detido deve ser levado à presença de um juiz em 24 horas. O texto segue para a Câmara dos Deputados. O objetivo da audiência de custódia é verificar se os direitos fundamentais do preso estão sendo respeitados e se a prisão em flagrante pode ser transformada numa preventiva ou em outra medida cautelar. Pelo texto, a audiência deve ocorrer em até 24 horas após a prisão, mas o prazo pode ser estendido por até 72 horas se a polícia tiver dificuldades para levar o preso ao juiz. Não podemos desconsiderar as prisões arbitrárias, os pais de família que são muitas vezes um erro judiciário e policial, ficam presos por numa média de até 6 meses antes de ter o primeiro contato numa audiência com o juiz e não tem preço esse tempo que ele passa injustamente preso. Se ele for aprovado desta maneira, o cidadão é preso. Se em 72 horas a autoridade daquele município não puder levá-lo até a comarca principal, ele é liberado. Não dá para dizer, as pessoas estão assistindo essa sessão, que esse projeto é para liberar a bandidagem. Isso não é verdade, pelo contrário. Isso é para garantir os direitos humanos. O texto também prevê que o depoimento do preso na audiência de custódia não pode ser utilizado como prova. Serve apenas para tratar da legalidade e necessidade da prisão. A senadora Simone Tebet acatou emendas que determinam que os policiais presentes na prisão ou que participaram da investigação não podem estar na audiência de custódia, que o detido deve ser atendido por um advogado ou defensor público em lugar reservado. Alguns senadores questionaram a possibilidade de fazer a audiência de custódia por videoconferência. Eles destacaram este ponto do texto. É fundamental que o preso esteja presente, que ele possa dizer de viva voz por que foi preso, por que considera que não deve ser preso e se de fato sofreu algum tipo de constrangimento e desrespeito ao seu direito individual. Os senadores mantiveram a possibilidade de audiência de custódia por videoconferência. O Senado instalou nesta quarta-feira a instituição fiscal independente. O economista Felipe Salto tomou posse como diretor executivo.
A instituição fiscal independente vai acompanhar e divulgar análises técnicas sobre os gastos do governo, além de avaliar a política monetária e o equilíbrio fiscal do setor público. Na cerimônia de instalação, o diretor executivo da IFE falou sobre transparência. A luz do sol é o melhor dos desinfetantes. E se há uma área que precisa ser saneada, é a das contas do governo, em todas as esferas. E destacou a importância da proposta de emenda à Constituição que limita os gastos públicos. A PEC foi aprovada em primeiro turno pelo Senado nesta semana. A solução para esse quadro começa necessariamente pelo ajuste fiscal. Colocar as contas em dia, reequilibrar o orçamento, mostrar à população que não se deve gastar além do que se arrecada. Tão simples quanto isso. Nesse sentido, a PEC do teto, aprovada ontem em primeiro turno, é um alento, um conforto, o começo do começo da mudança. O presidente do Senado disse que o país passa por um momento dramático e falou sobre o papel da instituição fiscal independente. Ela tem um papel definido, ela vai produzir análises, diagnósticos, notas, informações e, como eu disse, vai, sobretudo, qualificar o papel do Senado Federal nessa questão fiscal. O presidente do Senado recebeu o anteprojeto da nova Lei Geral do Esporte Brasileiro, elaborado por uma comissão de juristas especializados em direito desportivo. Eles trabalharam na proposta durante um ano. O texto vai servir de base para um projeto de lei que vai ser analisado pelo Congresso Nacional, na mesma linha do que aconteceu com outras legislações, como o Código Penal e o Código do Consumidor. O objetivo é modernizar a lei e consolidar o que já existe, como, por exemplo, a Lei Pelé, o Estatuto do Torcedor, a Lei de Incentivo ao Esporte e a Bolsa Atleta. Creio que esse anteprojeto é um bom início de jogo para mudarmos a regra do jogo. Na solenidade, Renan Calheiros afirmou que a legislação esportiva atual está envelhecida e pulverizada. Uma pena que em um dia como este, em que deveríamos iniciar a celebração de uma virada na vida do desporto do país, Vladimir, estejamos envoltos pelo luto da tragédia que ceifou a vida de tantos brasileiros no voo que transportava a delegação do time da Chapecoense. De acordo com o relator, o texto apresentado amplia os direitos trabalhistas de atletas de todas as modalidades esportivas, como as hoje vigentes para os atletas de futebol, e mexe também com o torcedor, tanto com os direitos quanto com as obrigações. E para os violentos, as punições serão mais rigorosas que as atuais. Multas que podem chegar até R$2 milhões, multas administrativas. E no campo criminal, nós estamos propondo um aumento de pena para aqueles torcedores que organizam atos de tumulto, atos de violência. Também está na proposta uma maior responsabilização de dirigentes de clubes e associações por má gestão que possa levar à ruína da entidade. Além disso, a nova lei deve focar também no combate à manipulação de resultados de competições esportivas. Nós estamos propondo a criminalização da corrupção privada no esporte. O dirigente que, por acaso, levar uma vantagem indevida ou que propor uma vantagem indevida vai responder por até 4 anos de prisão. Em 2016, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação completou 20 anos. Para debater as diversas sugestões de aperfeiçoamento da LDB, a Comissão de Educação fez uma audiência pública nesta quarta-feira. A Lei de Diretrizes e Bases é considerada um marco para a educação nacional. Entre seus avanços está a garantia da oferta da pré-escola e do ensino médio a todos os brasileiros, apesar de, na prática, a universalização ainda não ter sido alcançada. Os participantes da audiência pública reconhecem que nos últimos 20 anos, muito mais alunos tiveram acesso à escola. Mas eles também acreditam que há bastante a se aperfeiçoar com relação à qualidade do ensino, à formação dos professores e ao aproveitamento dos recursos. Infelizmente, é um dinheiro enorme
Mas eu garanto que não chega esse dinheiro na sala de aula. O problema sistêmico é a incompetência. Como é que resolvemos a incompetência? O primeiro passo é a solução dessa intervenção momentânea, saneadora do sistema educacional que caia repetidamente abaixo de padrões mínimos aceitáveis. A conclusão do debate é que ainda há muito que se pensar e discutir a respeito do sistema escolar. Os especialistas lembraram que há diversas pesquisas e experiências em educação pelo mundo e por aqui que precisam ser levadas em conta para melhorar o ensino nacional. É a hora do país repensar qual seria a função de uma lei para poder impulsionar a melhoria da educação. Mudando a LDB e fazendo coisas por fora da LDB. A LDB não pode amarrar a gente totalmente. Reformas e avanços. Aprovado na comissão mista por 16 votos a 5, o relatório do senador Pedro Chaves sobre a medida provisória que reforma o ensino médio. A proposta terá que passar agora pelos plenários da Câmara e do Senado até o dia 3 de março do ano que vem. Negociações de última hora para ajustar o texto apresentado pelo relator, senador Pedro Chaves. No debate, elogios e críticas à proposta. A senadora Fátima Bezerra e a deputada Maria do Rosário apresentaram voto em separado pela rejeição da matéria. A reforma do ensino médio é um equívoco, não só porque veio via medida provisória, mas pelo seu conteúdo. Até porque o grande problema do ensino médio no Brasil não é curricular, antes fosse. O problema é estrutural. Eu voto satisfeito que seja medida provisória, porque eu estou cansado de esperar projetos de lei por 20 anos, 30 anos, a gente atendendo aos debates teóricos, atendendo a corporações, atendendo a pessoas pacientes em relação à educação. A minha impaciência me obriga a votar sabendo que vai ser um passo, embora ainda não um salto. O relator ouviu sugestões de senadores e deputados e fez uma complementação de voto com pequenas alterações. No âmbito da política de fomento deverá ser dado prioritariamente às regiões com menores índices de desenvolvimento humano e com resultados mais baixos nos processos nacionais de avaliação do ensino médio. Quer dizer, as regiões mais vulneráveis são aquelas que serão prioridade na dedicação exclusiva, ou seja, no tempo integral. O texto básico aprovado mantém artes e educação física como disciplinas obrigatórias no currículo do ensino médio. Sociologia e filosofia continuam sendo opcionais, como no texto da medida provisória. Estabelece prazo de 5 anos para que as escolas aumentem a carga horária anual de 800 para 1.000 horas, ou seja, 5 horas diárias. E depois disso cheguem de forma progressiva a 1.400 horas. Aumenta de 4 para 10 anos o prazo em que o governo deverá repassar dinheiro aos estados para a implantação do horário integral. E passa de 50% para 60% a carga horária para matérias da base curricular comum. O relator também manteve a possibilidade de contratação de professores com notório saber para atuar na formação técnica e profissional. Foram acatadas 90 emendas e várias sugestões que nem estavam em emendas. Portanto, o relator demonstrou que acima da questão partidária está a questão da educação, da qualidade. E eu tenho certeza que esse texto irá ser consolidado ainda este ano, tanto na Câmara quanto no Senado, para o bem dos estudantes brasileiros. E na terceira reportagem da série sobre a reforma do ensino médio, a repórter Dinalva Ferreira explica alguns pontos inovadores. A escola em tempo integral e a possibilidade de contratação de professores com notório saber. Aumentar gradativamente de 5 para 7 horas o tempo que os alunos do ensino médio passam na escola. A carga horária anual, que hoje é de 800 horas, passaria aos poucos para 1.400. A meta é incluir cerca de 500.000 estudantes em horário integral nos próximos anos. Mas será que aumentar o tempo na escola melhora a qualidade do ensino? Nessa escola, em uma das regiões administrativas de Brasília, o resultado não poderia ser melhor.
Aqui o ensino, além de ser em tempo integral, é profissionalizante. Em um período, aulas normais, no outro, formação profissional. O centro de ensino é referência, tem baixa evasão e está entre as 13 escolas públicas do Distrito Federal com melhores resultados no Enem. Quanto mais tempo o aluno ficar na escola, mas com atividades direcionadas e organizadas, ele vai ter um aprendizado muito melhor. A nossa escola é exceção. A gente tem acesso à comida, a gente tem acesso aos laboratórios, à biblioteca, mas por quê? O aluno quer, o aluno busca. Nessa escola deu certo, mas especialistas concordam que nem sempre mais tempo na sala de aula significa melhor aprendizado. Nós temos que ver com muito cuidado essa mitologia, essa mística, na realidade, que nós temos no Brasil, de que a escola em tempo integral é necessariamente melhor. Às vezes ela é muito mais cara, muito mais chata e não é melhor, né? Não promove mais educação. Um aluno que está tendo uma aula de ensino médio ruim, de 5 horas, uma jornada de 5 horas por dia, ele subir para 7 horas por dia de um modelo ruim, vai estimulá-lo a ficar na escola ou vai estimular a evasão? Eu acredito que estimule a evasão. Muitos argumentam que antes de implantar educação integral, é preciso adequar as condições de atendimento nas escolas. Não adianta você for já uma escola de tempo integral para um número reduzido, uma escola excludente. Não é isso que queremos. Então nós vamos ter que trabalhar de maneira clara, de pé no chão. E também conhecer a realidade do aluno, porque nós temos enfrentado situações em que a oferta passa a ser em tempo integral e o aluno, pelas razões que nós conhecemos no Brasil, precisa trabalhar o outro turno, e ele começa a ter problemas para ir para a escola. Estes turnos não podem conviver no mesmo espaço. Então, como é que os estados vão fazer para dedicar, por exemplo, unidades exclusivas para aulas de jornada ampliada no ensino médio? Porque a jornada ampliada requer 2 turnos, em geral, de 7 horas. Então, este é um problema que também preocupa, como otimizar esses espaços nas redes estaduais. Outro ponto polêmico da medida provisória que reforma o ensino médio é a possibilidade de que professores dos cursos profissionalizantes não precisem necessariamente ter licenciatura, como é exigido no ensino regular. A ideia é que, para determinadas áreas, possam ser contratados professores com notório saber. Dar aula é uma profissão. Dar aula não é qualquer pessoa que dá aula. Para dar aula, você tem que aprender a dar aula, você tem que aprender métodos onde você vai dar aula. O resultado disso é que pode-se abrir uma porteira para que, de repente, pessoas com péssima formação e nenhuma didática sejam professores. Na proposição que o CONSED amplamente discutiu e encaminhou, isto só é válido, só foi encaminhado para áreas, matérias que nós não temos faculdade formando professor para aquela área. Por exemplo, um curso de marcenaria. Você não tem um professor licenciado para dar um laboratório de marcenaria. A coordenadora de educação da Unesco ressalta como um dos pontos positivos a inclusão da formação técnica no ensino médio. Integrar a educação profissional com o ensino médio é uma excelente ideia, né? É muito importante. Nós temos milhões de jovens aqui que desejam ir ao mercado de trabalho. Muitas vezes eles estão indo ao mercado de trabalho sem qualificação e aí eles não conseguem uma posição. Amanhã, na última reportagem da série, você confere as opiniões dos senadores sobre a polêmica medida provisória que reforma o ensino médio. Você terá outras notícias a qualquer momento na nossa programação e também na página da TV Senado na internet. Obrigado pela companhia, desculpe a rouquidão. Boa noite e até amanhã.